Boa noite para todos os meus internautas do TikTok. Deixa eu limpar aqui a câmera. Boa noite para todos. Entrando numa live. Nunca mais eu tinha gravado live. Boa noite para todos meus internautas. Boa noite para todos vocês. Olá, como vocês estão? Vocês estão bem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não, Oliver, é o meu gato. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olá, olá. Tô esperando na ativa. Não faça isso não, Oliver. Como vocês estão, meus queridos internautas? Vocês estão bem? Boa noite. Nunca mais eu gravei, live. Por conta disso, alguns seguidores saíram, Mas eu quero dizer aqui a vocês, eu não posso viver só de redes sociais. Eu não posso, eu tenho visita a pessoas de verdade, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão doentes. Eu não posso viver de rede social, eu não posso. Vocês estão entendendo como é? Então, por isso que eu demoro a entrar. Faço não, Oliver. Puxa, é meu gato. Meu gato que está aqui, ó. Ele. Fique quieto. Então, eu não posso viver direto, fazendo live, fazendo... Quem quiser me seguir, Deus abençoe. Muitos saíram, eu vi. Eu estava com 1.011 pessoas, eu era 1.012, aí eu não estou mais, porque eu não fico fazendo live como o TikTok pede. Eu não posso, queridos. Eu faço muitas visitas. Passei esses dias visitando pessoas reais que estão com depressão, pessoas doentes, entende? Quem está comigo, quem está me assistindo, Deus abençoe vocês. Deus abençoe muito, muito mesmo do meu coração. Eu sou uma missionária e eu trabalho com visitas. Eu tenho meu caderno de visitas aos idosos. E eu não posso ficar direto no TikTok, no Instagram, no Facebook, no canal Caminho da Fé. Eu não posso ficar direto, Aqui tem pessoas, olha, em nome de pessoas com depressão, com abandono, com crise de ansiedade, doente. Esse painel aqui atrás de mim que eu fiz, olha, esse painel aqui, tá vendo? É da capelania que eu faço hospitalar e da capelania que eu faço fúnebre, que é uma capelania no cemitério de Santa Amaro. Faço, olha aqui os meus trabalhos, faço totalmente de graça. Eu não peço a ninguém, eu não peço Pix, Mas eu notei que a plataforma, ela exige muito, que todo dia esteja com um conteúdo, todo dia esteja fazendo uma live, todo dia eu não posso. Ontem eu fiz uma viagem daqui do município de Paulista para Recife, quem é do Recife sabe. Lá, Boa Viagem, já lá no fininho, no finalzinho, para ir para Candeias. Eu estava ali com um filho meu na fé, que é engenheiro, e eu estava lá do outro lado com ele, um filho meu na fé, que faz 4 anos que a gente não se vê.
Eu fui lá dar um suporte espiritual a ele, a gente ali nos matamos a saudade, e então eu fico viajando, eu fico fazendo a obra, eu fico visitando, né? Aí eu não posso estar entrando todo dia para fazer a oração de manhã, todo dia assim, gravando, né? Todo dia, de meio-dia, para fazer live, aí eu não posso, né? Então, quando eu fui abrir o TikTok, o pessoal tudo diz, como é que se diz? Sem se seguir mais. Então, o meu conteúdo assim, por exemplo, hoje é sábado, mas o que foi que eu fiz hoje? Hoje eu não saí, eu fui ajudar aqui minha família a visitar os seus gatos, a vacinar os seus gatos, era dia de vacinação, inclusive o gatinho, né, o Oliver. Aí eu fiz o quê? Um lambedor para fortalecer a imunidade. Tinha pessoas doentes com essa virose, tinha pessoas precisando de visitas, né? Tem pessoas, e eu também já sou da terceira idade, tem pessoas que precisam. E aí eu queria que os que tivessem me seguindo me compreendessem. Todo dia eu não posso assim abrir uma live, queria eu marquei aqui, lembra que eu marquei que eu ia fazer o tutorial da oficina de pintura de gesso? Aí marquei para sábado, ia fazer ao vivo para vocês acompanharem. Sabe o que aconteceu? Uma chuva daquelas aqui no Grande Recife, Recife todo alagado. Eu tinha matriculado 6 idosas, era para terceira idade. Eu tinha matriculado 6 idosas. Aí eu senti, eu digo, eu vou ter que ir na casa dessas idosas, desmarcar, porque eu fiquei com medo delas virem para a oficina de artesanato e no meio do caminho elas caírem, né? Então eu tinha que, como é que se diz, me responsabilizar, não é isso? Eu tinha que me responsabilizar. Então o que foi que eu fiz? Desmarquei. Aí tinha uma idosa que estava fazendo parte do projeto, Dona Maria José. Fui na casa dela, eu disse, olha, a gente só vai remarcar a oficina de pintura de gesso quando acabar essa chuva. Sabe o que aconteceu? Deixa eu ver, na quarta-feira ela foi socorrida, na quinta ela faleceu. Vocês estão entendendo como é? Na quinta ela se operou, foi na terça-feira ela foi socorrida, na quarta se operou, na quinta faleceu. Então, não é todas as vezes que eu posso estar abrindo live, não. O TikTok, se ele entende ou não, eu não posso fazer nada. Se vai crescer meu canal aqui no TikTok, eu não posso fazer muito, eu não posso, né? Obrigado, Nice. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Eu não posso, mas aí eu fui olhar minha página no TikTok, os pessoal que estava me seguindo deixou de seguir. Irmãos, queridos, eu vivo uma realidade. A realidade que eu vivo é dentro dos becos, é no meio do narcotráfico, é fazendo visita, é evangelizando dentro do cemitério. Agora que nunca mais mesmo, eu não fui para os hospitais fazer a capelania hospitalar. Por quê? Porque eles não estão querendo deixar eu entrar por causa da minha idade. Entendeu? Então eu vivo uma outra realidade. O meu canal mesmo, se vocês puderem ir lá, do YouTube, canal Caminho da Fé Missionária Eli. Sabe quando eu criei esse canal? Eu criei na época da pandemia. Agora que tem 400 assinados. Olha, do tempo da pandemia. Aí o povo diz, não, irmã, porque a senhora tem que fazer todo dia. Eu não posso. Quando eu estou com viagem missionária em outro estádio,
em outro estado, eu não posso, às vezes eu me hospedo nas casas das pessoas, eu não posso estar usando assim o celular, eu não posso. Vocês estão entendendo como é? Então, divulgue o meu trabalho. Então, a plataforma, ela tem que entender. Se ela vai entender ou não, ou se vai crescer ou não, eu não posso fazer muita coisa. Porque eu vivo uma realidade. Olha, esse mês eu fiz quase 40 visitas. Foi 30 e poucas visitas. O que é de idoso, deprimido? Ontem eu passei na casa de uma idosa, muito doentinha. Eu fui para a viagem lá de Boa Viagem, saí daqui de manhã, só com café da manhã. E passei o dia na rua lá em Boa Viagem. De manhã, quando eu cheguei aqui, mais de 7 e pouca, sem almoçar e sem jantar. Tinha levado uma metade de um biscoito com uma garrafinha d'água. Então, minha realidade é essa. Então, não é todas as vezes que eu vou estar abrindo a câmera. Na rua eu não posso. Recife eu não posso. Eu fico sem o dispositivo. Vocês sabem como capitais, lugares de risco. Às vezes eu gravo alguma coisa viajando no ônibus, porque eu estou dentro do ônibus. Ontem eu estava gravando alguma coisa para eu fazer uma oração, um clamor de manhã ou de meio-dia, né? E aí o pessoal no ônibus, irmã, fechava a janela do vidro, que eles dão um bote pelo vidro, para você ver. O pessoal tudo com cuidado em mim. Aí eu não gravei muito minha viagem, né? E amanhã é uma conclamação de jejum. Eu vou começar um jejum na congregação que eu faço parte, hoje de meia-noite até 6 da noite. O ministério que eu faço parte, está conclamando todos para fazer o jejum, porque a gente não sabe o que está para vir. Agora mesmo eu recebi aqui uma notícia, deixa eu abrir aqui pelo meu computador. Um irmão mandou que saiu essa notícia lá no Insta. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, aí diz: Israel está no centro do relógio do mundo. A China está pedindo para todos os chineses que estão em Israel saia. Isso dá o quê? Um alerta mundial. Vai vir chumbo grosso aí. E eu já tinha postado aí, aqui no TikTok, que eu tinha postado que Deus, ele me deu 2 vezes a mesma revelação, né? Eu postei aqui, faz muitos anos, quando foi a semana retrasada, que eu entrei num propósito de jejum, Deus falou a mesma coisa. Deus falou a mesma coisa, que estava para vir algo muito terrível para o Brasil e o mundo, né? Então, o nosso trabalho é assim. Tem vezes que eu posso gravar, você também, que eu vou postar no Instagram, você que é do Facebook, do Caminho da Fé, eu só posso entrar quando eu tenho tempo. Quando eu tô, aí já começa segunda eu tenho uma viagem para fazer, segunda, né? Aí terça tem as visitas, tem uma irmã bem doentinha, tem outra do grupo também, que está fazendo do grupo Dorcas, ela está hospitalizada, então é muita gente, ela teve um AVC, então são muita gente para a gente estar visitando, para a gente estar orando. Tudo bem se eu ganhar muito views, que Deus abençoe todos. Eu sei que dinheiro eu não ganho, porque lá no canal Caminho da Fé, que eu criei para
ajudar na obra social da missão integral, né? Eu não consegui ainda monetizar, mas nem por isso deixei de fazer o trabalho lá no Ceará, né? Lá no lixão do Ceará, com a sopa solidária. A sopa solidária que foi para os catadores de lixo. Ali, eu pedindo a um, pedindo a outro, né? E ali fazendo aquele trabalho da sopa solidária. E é isso o meu trabalho. Tive tempo agora de fazer essa live. Quero agradecer do fundo do coração todos os que estão me seguindo, que vê os meus vídeos. Ore por mim, pela minha saúde. Deus sabe de todas as coisas, né? Esse mês eu já vou completar 64 anos. Eu não sou nenhuma jovenzinha de 15 anos. Ore por mim. Eu peço muito encarecidamente a oração de vocês para Deus ter de misericórdia de mim. Vocês orando por mim já é um grande presente, né? E está acontecendo muitas coisas aqui no estado de Pernambuco, sobretudo Recife, Grande Recife, e eu sei que em outras capitais, outros municípios, essa virose está derrubando muita gente. Criança já veio a óbito, né? E a gente está vendo que realmente a gente, além de estar no princípio das dores, a gente está começando o começo do Apocalipse, o começo do Apocalipse, né? A gente está vendo, devido tanto de doenças, de enfermidade, a gente está vendo que muitas pessoas, né, estão adoecendo, e a gente está vendo que é a ação do cavalo amarelo, onde está tendo teve a pandemia, está tendo muitas viroses, muitas doenças estranhas, muitos fungos, muitas bactérias, e Deus ele está nos alertando para a gente estar buscando enquanto é tempo, porque Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando e nós devemos estarmos preparados, se aliançar com Deus, porque Jesus ele está voltando, não resta dúvidas. E você, meus queridos, meu querido, minha querida, você já se aliançou com Deus, você já fez sua decisão para Jesus, você já se decidiu, né, para Jesus. É isso que eu estou perguntando a você. Você já se decidiu para Jesus? Você tem que ter força, pedir a Deus força, porque a gente está vendo tudo acontecer, né? E então tá aí, muito obrigado quem está entrando, quem está saindo na live. Eu agradeço muito, né? Eu vou convidar algumas pessoas aqui para ver se vem trabalhar comigo. Deixa eu perguntar. Você quer vir, Marleusa, entrar na minha live? Hein? Você quer entrar na minha live? Diga aí. Glória a Deus.
E aí, hein? Eu vou convidar alguém, quem gostou da live, quer entrar nisso. Então, quem quiser entrar, só é dar um alô. E então, como eu estava dizendo, aí o meu trabalho é desse jeito. Vai ter momento que eu vou poder estar direto fazendo live. Vai ter momento que eu vou poder estar fazendo oração de meio-dia. Vai ter tempo que vai, mas vai ter tempo que eu vou demorar. Por quê? Porque eu estou fazendo visitas. Eu estou fazendo visitas. Tem muitas pessoas depressivas. Tem muitas pessoas vivendo uma outra realidade, que não é essa realidade que a gente vive. Você sabia que tem pessoas que estão se decepcionando com as redes sociais, porque Pai do Senhor, evangelista, quer entrar comigo na live, eu estou explicando aqui que nem todas as vezes dá para mim estar fazendo live, estar fazendo conteúdo. Então, quando eu abro a minha página no TikTok, tem 8, 10 pessoas deixaram de me seguir porque eu recebo notificação do TikTok dizendo que eu tenho que fazer, mas eu não posso todas as vezes. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo visitas, eu estou dentro da favela, eu estou visitando o pessoal doente, eu estou visitando o pessoal com depressão. É como eu disse no início da live, eu vou repetir de novo. Eu tinha combinado de fazer uma oficina de pintura de gesso e eu ia fazer aqui o tutorial da oficina de gesso. Eu não fiz porque foi muita água. Era no sábado, tá fazendo 8 dias hoje. E eu tive medo que essas idosas viessem, né, para essas oficinas, e no meio do caminho elas se acidentassem e eu tinha que responder, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu fui de casa em casa de idosa. Para ter uma ideia, tem idosa que tem o dispositivo, mas não atende o telefone, nem vê as mensagens, não sabe direito, né? Que eu fui aprendendo, porque outras pessoas me ensinou, meus netos, meus filhos, fui vendo. Ainda não sei hoje, mas eu estou pelejando aqui. Então eu fui de casa em casa e desmanchei a oficina de pintura de gesso. E tinha uma aluna, né, ela já com seus 80 e poucos anos, estava inscrita no grupo, né, que é um grupo, o grupo das Dorcas. E ela, na terça-feira, essa terça-feira que passou, foi acometida de uma dor, socorreram, na quarta foi operada e na quinta ela faleceu. Aí já tem outra do grupo também das Dorcas que está no hospital. Aí tem outra aqui na favela que está no beco aqui, perto da vila, que está muito doente. Então eu vou visitando, eu vou vendo, fazendo trabalho. Eu já disse, eu sou uma missionária, né, há mais de 30 anos. Meu nome é Limaria, sou daqui da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. E eu uso minhas redes sociais para levar a palavra que transforma vidas, para mostrar o meu trabalho, enfim, para glorificar o nome do Senhor e pedindo a compreensão de todos, porque o trabalho não é fácil, né? E sempre, vez ou outra, eu estou viajando para perto, né? Já estou programando uma viagem mais para longe, para outro estado, depois vocês vão ficar sabendo. E então não é todas as vezes. Liga a câmera, vamos fazer um ao vivo. Eu sei, glória a Deus, tem muita gente que faz isso. É bom, é salutar, até que seja para a glória de Deus, né? Mas eu não estou podendo nem fazendo um clamor das 6, nem um clamor do meio-dia, nem um clamor das 18. Às vezes, a semana passada que eu fiz o clamor da meia-noite, que seguiu um pedido de oração muito forte de um adolescente que tinha sumido,
e até agora eu não sei do resultado. E aquilo me incomodou, aí eu gravei, não fiz nenhuma live, né? Eu gravei e botei. Mas eu agradeço a você do Instagram, né, os meus seguidores, do Facebook, né, vocês me perdoem, nunca mais eu abri live do Insta, lá no Face, porque eu não tenho tempo. Ou é eu viver direto com o dispositivo, ou eu não mais fazer o trabalho da obra de Deus com visitas. Esse mês, como eu estava falando, tá fechando quase 40 visitas. E eu digo a você, não é fácil esse trabalho. Por que não é fácil, missionária? Mexe muito com o nosso emocional, entendeu? Mexe com o nosso emocional. A gente vê muita coisa e a gente não pode ajudar, né? E isso tudo é pedindo pela nossa saúde mental e espiritual. É isso que eu quero de vocês, oração para Deus me dar saúde mental e espiritual, viu? Eu quero hoje aqui estar a gente trocando uma ideia. Eu já convidei quem quiser entrar na live comigo. Eu quero falar hoje de 24 de Mateus, né? O sermão profético de Jesus. Se você tiver Bíblia, abra em 24 de Mateus. Outra coisa, o meu conteúdo só é as escrituras. Eu não prego religião de forma nenhuma. Eu não prego porque o sistema religioso hoje, me perdoe a franqueza, está falido. Eu não prego. Eu falo do amor de Jesus, né? Que só Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? E hoje a gente vai ler um pouco aqui em 24 de Mateus, sinais da volta sinais da volta de Jesus, que nós não podemos ignorar. Vamos abrir a Bíblia em 24 de Mateus. Eu já dei uma dica aqui para quem gosta de estudar a Bíblia, certo? Essa Bíblia aqui eu gosto muito, ela é muito, a minha antiga, ela precisa ser tratada. Thompson, para mim ela é a Bíblia completa, para mim, a Bíblia de Thompson. Vamos abrir em 24 de Mateus, a gente já estudou o livro de Mateus, glória a Deus. Jesus, meu querido ouvinte, ele está, meus seguidores, já se preparando, porque para a sua volta, certo? Porque nós estamos já no início das dores. No início das dores, tá certo? Nós estamos no princípio das dores. Em Mateus 24, o sermão profético, princípios das dores. Saindo do templo, Jesus ia se retirando. Quando se aproximou deles os discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo, ele, porém, lhe respondeu: vede tudo isso, em verdade vos digo que não vos ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Estava ali com Jesus, pescadores simples, né? Ali do interior, simples, e mostrou. Deixa eu responder aqui. Glória a Deus.
mostrou a construção, né? Porque eles vieram do interior, era pescador, eram homens simples. Eram homens simples. Eles eram homens simples. E quando estava saindo, então Jesus, eles mostraram a Jesus. Olha, essa construção como é bela, que construção bonita, Jesus. E Jesus, por sua vez, aí disse para eles: olha, vocês não estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que vai ser tudo derribado. Ali Jesus já começou a falar para eles o que iria acontecer com aquela região e com todos que estavam ali. Saiu Jesus do templo e prediz a destruição deste grandioso edifício. A destruição do templo era uma ideia chocante para os discípulos que associavam a sua existência à presença de Deus entre o povo. Então, para eles era chocante aquela predição que estava tendo ali sobre, assim como os discípulos precisavam estar atentos aos sinais dos tempos e à volta de Cristo, nós também devemos estarmos atentos, porque Ele está voltando. Os discípulos questionaram os sinais do fim do templo e da sua vinda. Os discípulos, curiosos, impressionados e ansiosos com a profecia de Jesus, buscavam entender os sinais que antecederiam a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Então, os discípulos ficaram, questionaram, e a resposta de Jesus foi orientá-los. Jesus, e sua resposta, adverte sobre engano e falsos messias que surgirão. Então, nós podemos ver aqui que no início da leitura, ele diz assim: ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele assentado ao Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os discípulos em particular e lhe prediam, dizendo-lhe: quando acontecer essas coisas, que sinais haveria de tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, no versículo 4, o Senhor Jesus fala para eles tomarem cautela ou ficarem na vigilância, né? Porque é o que nós estamos vendo hoje, muitos falsos profetas. E nas plataformas da vida, esses falsos profetas crescem, esses falsos profetas ficam intactos, porque muitos vão seguir a eles, crendo que tudo ali era Deus falando. Devemos evitar sermos enganados por falsos ensinos e líderes que buscam nos desviar da verdade do Evangelho. Nós devemos estarmos atentos, porque Jesus, ele nos orientou. Sinais do tempo. Nós estamos vendo aqui 24 de Mateus, versículo 4 ao 8.
E Jesus lhe respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que é que nós estamos vendo? Sinais de guerra, sinais de rumores de guerra. Muitos falsos profetas, muitos falsos enganadores, muitos falsos pastores que estão usando a palavra de Deus para fazer ganho de causa. Muitos usando os púlpitos como balcão de emprego. Para quê? Tirar a gordura da ovelha, tirar a lã das ovelhas, e muitos se enriquecendo-se com essas atitudes. Então, o que é que acontece? Sim, vai ter acerto de conta. Mas Jesus, em 24 de Mateus, de 4 a 8, ele manda a gente ter cuidado. Ele manda. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo, né? Estamos aqui, missionária Limaria, da cidade do Recife, Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil, fazendo essa simples live e dando aqui meus esclarecimentos, porque eu não posso viver direto no TikTok, né? Muitos deixaram de me seguir porque eu não faço todos os dias conteúdo, live, bom, enfim. Por quê? Porque eu faço visitas, eu viajo, eu sou uma missionária, né? Estamos aqui com um projeto da terceira idade, muitos idosos, carentes, necessitados, com depressão, muita gente doente, e nem todas as vezes dá para fazer. Então, voltando, e ouvireis de guerra, no versículo 6, e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. São os sinais que o Senhor Jesus deixou. 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. O que é que nós estamos vendo? Muita doença no globo terra. E terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. É por isso que eu digo que nós estamos no início do princípio das dores para entrar na tribulação. Falsos cristos, enganos religiosos. Jesus adverte toda a vinda de falsos messias, sobre falsos messias, falsos profetas, e o que mais? E disseminação de engano religioso. O que é que a gente tem visto isso hoje? Muita gente mentindo em nome do Senhor, com falsas profecias, com falsos enganos. Muitos estão enganando a muitos. Muitos estão enganando a muitos. E muitos que estão sendo enganados, eles fazem questão de quererem serem enganados, né? Então, o Senhor advertiu isso. E ele diz guerra e rumores de guerra. Ele menciona conflito, estabilidade política como sinais dos últimos dias. Agora mesmo eu recebi uma mensagem pelo Insta, que a China alertando os chineses que estão em Israel saírem da China. Por quê? Porque alguma coisa vai acontecer, né? E o Senhor Jesus nos advertiu sobre isso, a gente ficar em alerta. As guerras e crise global
revelam a instabilidade e o caos que caracterizarão os últimos dias, e estamos perto de tudo isso começar a acontecer. Nós estamos. O que mais? Fome, terremoto, peste em vários lugares. Jesus descreveu desastres naturais e crises humanitárias que assolarão o mundo. O que nós estamos vendo lá na faixa de Gaza, as crianças sendo destroçadas. As crianças sendo destroçadas, fomes, o que nós estamos vendo na Ucrânia. Inclusive tem um missionário, pastor, conhecido meu, a gente já fez um trabalho junto aqui, na cidade do Paulista, na área praeira, com as crianças e adolescentes. O nome dele é Anatoly, da Ucrânia. Eu não tive mais notícia dele. E ele está, a última notícia que eu tive, ele estava em frente dos refugiados, ajudando, que Deus ajude o pastor missionário Anatoly, que está ali ajudando esse refugiado, e que Deus proteja ele e a família dele. O Senhor, ele falou de desastres naturais, propagação de doenças, reflete o estado de uma crise, de uma criação em convulsão. Breve nós veremos tudo isso e não está longe, está perto. Por esses dias eu postei aí Deus usando uma missionária, né? A palavra muito forte, Deus usando essa missionária para a gente estar jejuando e se unindo um com os outros. Eu, por esses dias, postei uma experiência que eu tive, né, quando eu estava com um propósito de jejum, e eu postei aí a experiência que eu tive quando eu ouvi a voz do céu falando isso, que se preparasse, porque vamos passar sim por uma noite escura jamais vista. E também aqui o Senhor Jesus, ele disse, aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Ele aponta para o crescimento da maldade e a diminuição do amor, da compaixão entre as pessoas. É o que nós estamos vendo, tudo isso acontecer, né? Pai do Senhor, pastor Ananias deve ser. E eu vou convidar o pastor para entrar. Será que ele vai aceitar? Então, nós estamos vendo isso, Deus alertando, o aumento da maldade e a diminuição do amor. Do amor de muitos, né? Quanto a gente tem visto muita paz do Senhor, pastora. Amém. Então, a gente está vindo tudo isso, né? Quando a gente tem ouvido as notícias, muitas crianças sofrendo atrocidade, muitas crianças sofrendo abandono, e nós estamos vendo tudo isso cumprir, o aumento da maldade, né?
o aumento da maldade e o que mais? E a diminuição do amor, evidenciando a deterioração moral da humanidade, e é isso que nós estamos vendo. Muita gente com a maldade extrema, que o que puder para fazer, para destruir o próximo, ele faz, o que puder. Então, nós estamos vendo, um dia desse eu vi aqui no TikTok um assunto de uma fazenda de mulheres que tinha sido sequestrada para eles retirar os óvulos das mulheres, né? Porque as mulheres ovulam quando elas, depois dos seus dias menstrual, aí tem um óvulo. E ele estava com, parece que era 100 mulheres, parece que foi, se eu não me engano, na Tailândia, né? E a gente vê o que é isso, que mulheres que foram sequestradas com promessas falsas de trabalho, e Deus, ele mostrou isso, a falta de amor, a evidência da deterioração moral e humana do ser humano, destruindo a humanidade. Também nós vimos aqui o Senhor Jesus em 24 de Mateus, devemos estar atentos aos sinais dos tempos e buscar uma relação mais profunda com Deus. É vital manter nossa fé inabalável em meio às advertências e perseguições que enfrentamos. Se a gente vai falar de um evangelho puro e genuíno, as pessoas não gostam. As pessoas gostam de conteúdos que venha não falar de uma realidade que nós estamos vivendo e que nós vamos presenciar, que é essa de 24 de Mateus, quando o Senhor ele fala no final de todas as coisas. Ainda que no versículo 9 ao versículo 14, né, de 24 de Mateus, perseverança e testemunho, né? Vamos ler aqui, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então aqui ele já dá uma advertência da perseverança, do testemunho de fé em Cristo Jesus, né? Você quer ver uma coisa? Quando a gente começa a falar sobre as coisas de Deus, a gente não somos tendencioso para crescer, não, porque muitos seguiam Jesus, mas seguia por interesse. Até um dia que Jesus disse: esse povo me segue por causa da comida, porque houve ali duas multiplicações, 2 milagres de multiplicação, que foram os pães e os peixes, né, ali. E Jesus já deu logo na lata, disse: esse povo não me segue porque me ama, não, eles me seguem pelo que eu posso proporcionar. E não é assim. Muitos seguem falsos profetas. Esse menino aí de 15 anos,
né, o profeta Miguel, né, The Kings, The Palms, né, ele dá a profecia, ele diz que você vai ser curado, mas você tem que ter o Pix, você tem que ter o dinheiro, entende? Então Jesus já mostrou esse tipo de pessoa. Mas no início da live eu disse que quando eu abri aqui o canal do TikTok, hoje, eu vi que os que estavam me seguindo, tinha 8 que deixou de me seguir. Porque eu demoro muito, pôr conteúdo e fazer live, porque eu sou uma missionária, eu fico pelo meio do mundo fazendo visitas. Eu estava mostrando aqui no início, olha, esse mês foram quase 40 visitas. Pessoas com depressão, velhinhos abandonados, gente, né? Eu tinha proposto aqui ao canal do TikTok que eu ia fazer uma live, um tutorial da oficina de pintura de gesso, não deu por causa das águas, que estava muita água aqui no Recife. E aqui quando chove é uma coisa assim fenomenal, né? E uma das idosas que ela ia participar da nossa oficina, ela acabou falecendo. Então eu não posso estar vivendo dentro da rede social, senão eu vou deixar de estar ajudando e cumprindo minha missão. Se todo mundo quiser deixar de me seguir, não vou deixar de orar por nenhum. Vou continuar orando, apresentando a vida de vocês, entende? Apresentando. Então, pessoas como eu, não é só eu não. Tem muitos aqui dentro do TikTok, dentro das outras plataformas, que não cresce, né? Porque não vive falando besterol, né? Não vive. Entendeu? E Jesus disse que muitos iam aproveitar disso para ganhar dinheiro, enganando com a fé dos outros. Mas eu não faço isso, Deus me livre, eu tenho minha alma para dar a Jesus, não é para dar ao diabo não. Se não tiver de crescer, não cresce, se tiver de crescer, cresce. Vocês concordam comigo? Então aqui ele diz, perseguição aos seguidores de Cristo. Estamos vivendo isso aonde? No Oriente Médio, os países comunistas, quais? A China comunista, a Coreia do Norte, a Índia, alguns países do continente africano, que são 54 nações no continente africano, muitos lugares que não gostam de cristão e mata mesmo. Tem boquinha lá não. Lá não tem rede social para isso não. Lá é tudo controlado, principalmente a China comunista. E nós temos casos e casos de mulheres que foram castradas na Índia e de perseguição com os islâmicos. Você encontra tudo isso se você entrar no canal ou aqui no TikTok, deve ter também a ONG chamada Portas Abertas, que são uma ONG, são uns missionários que ajudam a igreja perseguida, entendeu? Então já tem isso, cristão. E não se preocupe não, perseguição que vai chegar também no Brasil. Eles estão lutando, estão se articulando, certo? Para que, né? Para que até as Bíblias saiam. As Bíblias em determinadas escolas, elas não têm mais, certo? E alguns ativistas do LGBTQIA+, certo? Alguns ativistas, eles lutam para que aconteça isso. Que venha uma grande perseguição para o Brasil. A gente já sabe, e o Senhor nos alerta a isso. Aí, mediante a Mateus 24, do 9 a 8,
que a gente está meditando um pouco, aí diz assim: a perseguição aos seguidores de Cristo é uma realidade esperada e um sinal da fidelidade à verdadeira fé. Aí, quando vim essas perseguições para os cristãos aqui no Brasil, aí nós vamos ver quem de fato é realmente seguidores de Cristo, né? Quando o pescoço tiver em jogo, né? Que não negar a fé, porque hoje você, como eu já falei, muitos estão brincando de ser cristão, usando a palavra de Deus para ganhar, né? Ganhar views, ganhar seguidores. Investiga aqui que já foi mostrado que é uma quadrilha. Procura o meu e o teu CPF para nas lives estar falando. Olha, Deus está me mostrando aqui um CPF de fulano de tal, tudo sendo mentira. Porque Deus, ele não faz isso. Não, Deus, ele trabalha lindamente. Lindamente. E Jesus nos adverte do Evangelho a todas as nações. Ele destaca a importância do testemunho do Evangelho sendo proclamado em todas as nações antes do fim chegar. Por isso que é importante e por isso que eu falo a vocês, porque eu demoro tanto de fazer live, de estar com a live aberta, de estar expondo conteúdo. Estou fazendo visita, queridos. As pessoas que precisam. Você sabia que essa hora que eu estou aqui, ó, com essa live aqui aberta, tem pessoas articulando tirar sua própria vida. Para mim é muito sério. Boa noite, Miguel. Deus te abençoe, te guarde, te faça feliz, tenha misericórdia de ti e de tua família. Então, eu não posso estar direto. Né? Segunda-feira eu vou para outra viagem. Ontem eu fiz uma viagem, passei a semana visitando. Hoje eu já estava fazendo lambedor para algumas pessoas que estão com essa virose. Então eu não posso estar. E hoje, quando eu entrei no canal do TikTok, eu tive o maior choque, né? Que tinha quase 10 pessoas que deixaram de me seguir. Que a plataforma do TikTok entende que eu tenho que estar 24/24 com o dispositivo aberto aqui para estar gravando live. Eu não posso. Tem pessoas que precisam de mim. Já sou da terceira idade. Esse mês que vai entrar eu vou fazer 64 anos. Mas eu sou uma missionária comprometida com o Senhor e o Senhor Jesus Cristo. E tem pessoas que precisam ser visitadas. Precisa ser visitada. Essa semana mesmo eu fui fazer um trabalho num lugar complicadíssimo, onde o narcotráfico opera com toda a força. Mas eu estava lá fazendo o que Jesus mandou fazer. Eu estava lá, né? E hoje eu estou aqui porque eu tive essa oportunidade. Eu gravei a experiência que eu tive, né, com o sobrenatural de Deus, quando Deus me revelava de o que está por vir para o mundo. Amanhã, hoje começa um jejum de meia-noite até às 6 da noite da manhã, que é uma conclamação que nós estamos fazendo para Deus ter de misericórdia de nós, da nossa família, para que o Senhor, eu vou chamar você também, para que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. Eu coloquei aí na plataforma uma palavra que uma missionária deu, o que está para vir. Não é fácil, muita gente está sendo avisada. Hoje eu recebi
um, um pedido de oração, não sei se vocês viram, né? Eu acho que eu vou, depois da live, eu vou botar. Alerta mundial, China ordena retirada de todos os seus cidadãos em Israel. Por que isso? Porque a China está tramando atacar Israel. E é isso que eu digo a todos os meus seguidores. Se aliance com Deus. Esse mundo não tem mais nada para dar, não. A nossa única tauba de salvação é o Senhor Jesus. E Ele já deu sinais para isso. Ele já nos alertou, né? E também diz o testemunho do Evangelho a todas as nações. Ele destaca a importância do evangelismo sendo proclamado em todas as nações. Antes do final chegar, o testemunho do Evangelho a todas as nações indica a missão global da Igreja de espalhar a mensagem redentora de Cristo até os confins da terra. Então, nós, mais do que nunca, devemos estar vivendo uma igreja missional. Nós devemos estar vivendo uma igreja missional. O que é uma igreja missional? Uma igreja missional é quando ela sai das quatro paredes. É por isso que eu não posso viver direto abrindo live em qualquer das plataformas. Faz um tempo que eu não faço uma live no Face, nem no Insta e nem no canal Caminho da Fé, porque eu estou fazendo visitas, eu estou evangelizando. Eu tive essa semana em um lugar que não deu nem para me filmar, para eu botar na plataforma, comprometido. Eu estava no meio dos faccionados, eles tudo fumando substância ilícita, vocês sabem o que é, que eles até riram comigo. Eu disse, oxe, dessa vez a missionária vai ficar doidona, né? Com tanta fumaça, vocês entendem o que eu quero dizer. Para a plataforma depois não tá aí me torando no meio. E ali eu falei do amor de Deus para eles, para ver se algum queria ir para a casa de recuperação, mas ninguém quer ir mesmo. Ninguém quer ir mesmo, mas temos que proclamar o reino, seja aqui, ali, além. Então eu não tenho todo o meu tempo do mundo para estar em redes sociais, né? Eu não tenho, infelizmente. Infelizmente. Temos aqui também, devemos estar preparados para enfrentar a perseguição, as dificuldades por causa da nossa fé. Pois é, a plataforma aqui já me avisou, ou alguém dizendo que não era para mim falar certas coisas, né? Então eu vou estar aqui me policiando. Então, como eu estava dizendo, a gente vai enfrentar as perseguições, mas a gente deve ter fé. Por isso que eu digo, faça uma aliança com Jesus, se aliancie com Jesus, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque os dias são maus, os dias voltou. A minha live está restrita.
porque a plataforma achou eu vou encerrar essa live e vou abrir de novo, tá? Eu vou abrir, ela tá mandando eu fechar. E olha que eu não falei essas coisas, mas tudo bem.